No meu Instagram, com frequência, eu recebo as seguintes perguntas. Devo fazer cardio andando ou correndo? Qual a velocidade que você usa na esteira? Tem diferença fazer cardio em jejum ou estando alimentada? Fazer cardio após o treino atrapalha o ganho de massa magra? E existe um cardio melhor para perder gordura? Se você tem alguma dessas dúvidas e gostaria de saber qual que é a melhor estratégia de cardio para perder gordura e finalmente definir a sua barriga, fica comigo até o final desse vídeo, porque além de te tirar todas essas possíveis dúvidas sobre esse tema, eu também vou te passar uma estratégia de cardio para você colocar na prática ao longo das semanas. Primeira dúvida, qual que é o melhor tipo de cardio para perder gordura na barriga? Bom, a gente tem 3 tipos de cardio: o HIIT, o contínuo, no inglês LISS, e o misto, que é a junção dessas duas estratégias. E a principal diferença entre elas é o volume e a intensidade utilizada. Essa diferença ela vai ter um impacto significativo em algumas respostas fisiológicas que esses aeróbicos eles podem induzir, como por exemplo na melhora da capacidade cardiovascular, na melhora da sensibilidade à insulina, no aumento do efeito térmico do alimento, no aumento do gasto calórico em repouso, entre outros. Mas falando de estética, existem diversas evidências hoje científicas mostrando que para perda de gordura não tem diferença significativa na escolha desses aeróbicos, desde que o déficit calórico esteja equalizado. E o que é déficit calórico equalizado? Primeiramente, déficit calórico é o principal fator para que você perca gordura. É quando você come menos calorias do que você gasta. Então, por exemplo, equalizado significa que se eu gastei 2.500 calorias e ingeri 2.000 calorias, eu fiquei num déficit de 500 calorias. Se esse valor de 500 que sobrou ao fim do dia é igual, não importa o tipo de cardio que eu fiz. Para o emagrecimento, para a perda de gordura, o resultado vai ser o mesmo. E qual seria a diferença desses tipos de cardio, caso você não saiba? O HIIT, que é o cardio de alta intensidade com pouco volume, ou seja, é um cardio que eu vou dentro de poucos minutos realizar uma intensidade extremamente alta. Para esse tipo de cardio, você pode utilizar até 15 minutos e os seus batimentos cardíacos eles vão ficar oscilando, eles vão ficar dando picos, ficando muito acelerado e ficando mais moderado. O intuito desse tipo de cardio, do HIIT, é fazer com que você gaste o máximo de energia em um curto período de tempo. O cardio contínuo é um cardio de baixa intensidade a moderada intensidade. Para esse tipo de cardio, a gente utiliza comumente entre 30 a 60 minutos. E você, durante todo o exercício, mantém uma mesma média de batimento cardíaco. Então, quando a gente pensa em qual seria o melhor cardio para fins estéticos, para perder gordura e para perder barriga, o primeiro ponto que você precisa levar em consideração é qual tipo de cardio vai facilitar a sua adesão. É fazer contínuo ou fazer um HIIT, ou então mesclar ambos os tipos de cardio. Para quem não tem muito tempo ou para quem detesta fazer 30, 40, 50 minutos em uma esteira, o HIIT ele pode ser muito bem-vindo. Já para quem não gosta de fazer aeróbicos correndo, pulando, com o peso do corpo, não quer ter essa exigência tão grande em um curto período de tempo, pode fazer um aeróbico contínuo, até porque o HIIT ele é um tipo de cardio mais difícil de ser feito. O contínuo para muita gente pode ser mais interessante. E ainda você pode mesclar, as duas estratégias. Eu, por exemplo, gosto muito de utilizar o cardio contínuo nos dias que eu treino musculação. Então eu costumo fazer 30 minutos de aeróbico em jejum. E quando eu não treino musculação, eu gosto de fazer o aeróbico do tipo HIIT com o peso do meu corpo. Mas ainda, é melhor para perder gordura estando em jejum, alimentado, fazer pós-treino. Tem um estudo que mostrou que a junção do treino de musculação com o treino de cardio sendo feito após o treino de musculação foi positivo para a melhora da composição corporal. Então, visando como objetivo principal perder gordura e melhorar a sua composição corporal, é uma estratégia que você pode utilizar. Eu gosto muito de utilizar com as minhas alunas entre 20 a 30 minutos de cardio
pós-treino. Mas isso não quer dizer que se você fizer diferente, você não vai ter resultados. Apenas que hoje na literatura nós temos respaldo sobre isso. É uma estratégia válida para melhora da composição corporal. E muita gente também pergunta o seguinte: se eu fizer cardio ou se eu fizer o cardio imediatamente após o treino de musculação, eu vou perder massa magra ou eu vou deixar de ganhar? Não, o que acontece é que pessoas altamente treinadas, elas têm mais dificuldade em ter ganhos de força e ter ganhos de massa magra. E o treino de cardio, principalmente do tipo LISS, né, que é o contínuo, ele induz respostas fisiológicas que não favorecem o ganho de força. Então, se você é alguém que já tem muitos anos de treino, você tem muita massa magra e ainda quer evoluir, como é o caso, por exemplo, de atletas, esse cardio feito pós-treino não é tão interessante. Seria mais interessante espaçar esse cardio entre 4 a 6 horas de distância. Mas se você não é uma pessoa altamente treinada, que tem muita massa magra, não é uma coisa que você deva se preocupar. Pelo contrário, pode ser muito positivo unir o cardio junto com o treino de musculação, né? Fazer primeiro o treino de musculação e depois fazer o cardio logo na sequência. E se você ainda está nesse processo de ganhar massa magra, não deixa de fazer cardios. A regra, pensa o seguinte, a regra é sempre que você tem que passar mais tempo no treino de musculação, mais tempo fazendo força do que você passa em cima de uma esteira ou fazendo cardio. Ok, e como que você faz para saber exatamente a intensidade certa do cardio? Se é realmente suficiente para que você perca gordura. Se você for fazer cardios de mais de 25 minutos, você vai utilizar entre 60% a 70% dos seus batimentos cardíacos. Calma que eu já vou te ensinar como é que faz para calcular isso. Agora, se você for fazer cardios de menos de 20 minutos, você vai utilizar entre 75% a 90% dos seus batimentos cardíacos. Para calcular é simples, você vai usar essa fórmula que está aparecendo agora na tela para você e depois você vai tirar uma porcentagem disso. Ó, eu vou fazer o meu aqui junto com você para você ver. Então, ó, 0,7 vezes a minha idade deu 16,1. 208 menos 16,1 significa que meu máximo, né, o máximo de batimentos cardíacos por minuto que o meu coração chega é quase 192 batimentos cardíacos. E aí, a partir disso, é só eu tirar a porcentagem. Então, se eu for fazer um cardio contínuo em intensidade baixa moderada, eu utilizaria uma média de 65% e isso daria 124,8 batimentos cardíacos. 125, vamos arredondar, 125 batimentos cardíacos por minuto. Fez esse cálculo, você pode utilizar um relógio, como esse daqui, ó, esse smartwatch, para medir os seus batimentos cardíacos, buscando sempre se manter nessa média. E se você não tiver um reloginho como esse, você pode utilizar também a escala de Borg. E aí, utilizando a escala de Borg para cardios de alta intensidade, você deve buscar uma percepção de esforço entre 8 a 10. Para cardios de moderada intensidade, uma percepção de esforço de 6 a 7. E agora eu vou dar um presente para você, eu vou te dar uma periodização, planejamento de cardios para te ajudar a sair da monotonia e te auxiliar no seu processo de perda de gordura. Mas antes, você precisa deixar o like nesse vídeo e se inscrever nesse canal. Então, na semana 1, você vai fazer 15 minutos de cardio pós-treino, pode utilizar 65% dos seus batimentos cardíacos. Na semana 2, você vai fazer 20 minutos de cardio pós-treino, com 65% dos seus batimentos cardíacos. Na semana 3, você vai fazer 30 minutos de cardio pós-treino com 70% dos seus batimentos cardíacos. E na semana 4, você vai continuar fazendo 30 minutos de cardio pós-treino com 70% dos seus batimentos cardíacos. E aí você pode manter essa oscilação nos próximos 30 dias. Tirar suas fotos e comparar a sua mudança. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários eu ganhei cardio para eu saber quem são as mais comprometidas que vão ter resultados e que assistiram esse vídeo até o final. Não esquece de deixar o seu feedback se você gostou ou se você não gostou desse vídeo e se inscrever no canal. Te vejo então no próximo vídeo.